Fala galera, tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um resumão do Vitão. O papo é sobre botânica, tá? Com certeza o tema mais pedido aí pela galera, né, aqui nos comentários e tudo mais. Então vamos com tudo. Vou fazer uma aula muito focada na resolução de exercícios. Já disse tudo, é um resumão, tá? Mas galera, com esse resumão, e esse é sempre o meu objetivo, eu tento comprovar para vocês que com ele vocês matam tudo quanto é questão de vestibulares aí Brasil afora. A gente vai fazer questões do Enem, a gente vai fazer questões da UERJ discursiva, ok? A gente vai fazer questões da FUVEST. Filhote, aqui é muita objetividade, pode ter certeza. Tranquilo? Então fiquem ligadões aí, vamos fazer um resumão bonitão para vocês. E, gente, ó, dá uma força aí, galera. Né? Dá uma força, se inscreva no canal, beleza? Dê um joinha, mandem comentários. Se curtiu, cara, pô, mandem um comentário para eu saber se o resumão tá bacana para você, se ajudou realmente, né, na resolução, se foi bem claro, beleza? Porque muitas vezes a gente, né, quer, né, juntar o máximo de informação num vídeo e às vezes fica um pouco confuso. Fala aí, fala com a gente, pode ser sincero, tá? Que aqui não tem frescurete não, beleza? A gente, meu irmão, atende, como eu tô no início do trabalho, é importante que eu ouça vocês, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera! Antes de começar, ó, fiquem ligadões que vai ter clube de membros aqui no Quibio já já, hein? Fiquem ligadões aí, porque, meu irmão, aí vai ser muita raça de live, né? Com tudo quanto é questão aí desse país, beleza? Principalmente o Enem. Então vamos lá, galera. Primeiro papo na botânica. Cara, para você entender bem botânica, você tem que saber o ciclo de vida dos vegetais, beleza? O ciclo de vida dos vegetais, ele é chamado de ciclo ápolo, diplo, bionte. Pô, de onde que saiu esse nome, Vitão? Nem vou te dizer, né? Mas lembre o seguinte, galera. Eu digo que ele é ápolo e diplo, tá? Porque esse cara, ele tem uma fase haploide e uma fase diploide na vida dele. Show de bola? Vitão, como assim? Pois é, vamos lá. Vamos lá organizar e tentem pegar, vamos tentar pegar exemplos bem próximos. Falaremos de 4 filos para vocês, né? Os 4 grupos principais: briófitas, pteridófitas, gímeno e angiospermas. Beleza? Pensou? Pensa na tua avó, galera. Pensa na tua avó batendo papo com a samambaia. A avó sempre tem samambaia, ela dá nome pra samambaia, porra, troca a maior ideia com ela, dá bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão. Né? Um espetáculo. Vó é maravilhosa. Né? Então, o que acontece? Ela está conversando com a samambaia, ela está conversando com o esporófito da samambaia. Ok? Na grande maioria das plantas desses grupos que eu citei, tá? O esporófito é a fase predominante, beleza? Chegou no Natal, Jingle Bell, filho, você vai botar lá o pinheirinho, bolinha, aquela coisa linda, espetáculo, né? Você tá botando bolinha onde, filho? Você tá botando bolinha no esporófito, beleza? Foi no vizinho, roubou manga do vizinho, filho, você subiu aonde? Você subiu no esporófito, beleza? Então o que a gente vê na maioria das vezes é o esporófito, a fase diploide. Show de bola? Somente nas briófitas, musguinha, aquela porcaria, aquela coisinha minimazinha, ok? Aquela ali vai ser o gametófito da briófita, ok? Então, somente na briófita que o grupo que fica por mais tempo, né, o grupo predominante, é o gametófito, ok? No caso, a fase predominante é o gametófito. E o esporófito, ele vai surgir somente no período de reprodução. Vou mostrar tudo isso para vocês. Só que lembre, eu vou fazer um vídeo a mais somente para a reprodução dos vegetais, beleza? Com foco maior nas angiospermas, porque é o que cai mais, já caiu uma cacetada de questão no Enem, por exemplo. Beleza? Então vamos escrever isso, né? Porque eu falei pra caceta, mas não escrevi. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, o esporófito,
que para mim é o principal. Você já pensou em Voves, né? Ele é a fase diploide. Beleza? Então é esse cara, gente, que é diploide, que pode sofrer meiose. Beleza? Lembrando que eu vou, na grande maioria das vezes, eu vou tentar estar desenhando com vocês, tá? Os esquemas, resumos, maravilha, porque isso aqui, ó, trabalha a memorização. Então vão escrevendo junto aí também, tá? Vão fazendo junto. Importante que vocês escrevam, né? Quem tem dificuldade de memorização, principalmente. Então é o esporófito, galera, que sofre meiose e origina esporos. Então, esporófito sofre meiose, tá? Vamos botar aqui a meiose vermelhinha, tá? E origina esporos. Gente, qual é a função da meiose? A função da meiose é a manutenção do número de cromossomos da espécie. Ah, então, mas variabilidade genética? Ajuda. Mas lembre que a ideia da meiose é formar um gameta, né? No caso dos animais, pensem na gente, que sempre fica mais fácil de associar, né? Um espermatozoide 23, um ovulinho 23, a mulher produz, juntou, forma novamente o indivíduo 46, que vai formar um gameta 23, né? Vai juntar com outro 23, vai ficar 46 de novo. Então, o objetivo da meiose é a manutenção do número de cromossomos. Só que nessa jogada, a gente estuda lá, recombinações, escambau, ok? A gente também trabalha muito com a variabilidade genética na reprodução sexuada. Mas aí é um outro papo, é evolução. Deixa quieto agora, beleza? O mais importante para a gente é pensarmos na carga cromossômica. Então, se o cara sofreu meiose, ele é N. Tranquilo? Só que aí tá a brincadeira. Os esporos, eles vão originar, ok? Os gametófitos, ok? Que é a fase, tá? Que é transitória, ok? Então ela não vai ser a predominante que a gente já colocou na conta do esporófito. Então ele é N. E o nome já diz bastante a respeito da função desses caras. Gametófito é quem origina o que, galera? Gametas. Beleza? Pronto. Então gametas que são N. Só que aí já fica importante destaque, tá? Os gametas nas plantas, eles surgem a partir de qual processo? Do nosso queridíssima mitose. Ok? Então, galera, isso é muito importante. Tá aí o grande clássico da nossa queridíssima UERJ aqui no Rio. Ok? Nos animais, quem produz gameta? Meiose. Nas plantas, quem produz gameta? Mitose. Beleza? Meiose nas plantas forma esporo. Show de? Maravilhindo, maravilha fofo. Vamos com tudo. Gameta com gameta. Fecundou, ok? Formou o zigoto, certo? Zigoto. Novamente que, galera? 2N. Beleza? Então aqui é fecundação. Maravilha, Vitão. Fecundação. Show! Escrevi certo. Então, galera, fica aqui o destaque, tá? Para a nossa meiose, ok? Que originou esporo. Então, por que não chamarmos aqui a nossa queridíssima meiose de meiose, tá? Meiose espórica, beleza? Ou intermediária. Intermediária por que, Vitão? Fi, porque ocorre entre as duas fases de vida, o esporófito e o gametófito. Show? Então, deixamos aqui, damos destaque. Você vai passar aí sua canetinha Stabilo, multicolor, 72 cores, beleza? E vamos com tudo. Maravilha? Então, galera, resumindo, a vida da planta, ela tem duas fases. A fase esporofítica, que é a 2N, fase predominante na maioria, de Pteridófita para até, né? Pteridófita, Gêmeo e Anjo. Show? Enquanto nas briófitas é o único grupo que os gametófitos, né, é a fase de fato predominante. Maravilha, galera. Comparações com animais, clássico, como eu falei, meiose nas plantas origina esporo e gameta é originado por mitose, certo? E nos animais,
a meiose origina gametas. Ok? A nossa meiose é uma meiose final. Show? De adulto, meu irmão, tem, né? Pó, vira pó, né? Depois não tem mais o que fazer da vida. Né? Então, essa é a ideia, tá? Final. Por isso, final de vida, tá? Então, caracterizando aí a fase adulta, né? Frio, né? Nem um pouco fofo, mas é a realidade. Show? Vamos lá? Primeira questãozinha pra gente matar, galera. Vamos lá, Mackenzie 2019. Mackenzie que, por mais seja particular, tem questões no processo sempre... questões mais conteudistas que ajudam a reforçar o conteúdo. Eu gosto das questões de lá. Beleza? Então, qual é o grande papo? Assinar a alternativa correta. Ele me deu aqui o gráfico, bem semelhante ao meu, tá? Então, vamos avaliar. Lembrando que aqui eu não faço, nesses vídeos, eu não faço tão detalhado, tá? As questões como eu faço normalmente. Se eu demorar 10 minutos para fazer cada questão, a gente vai fazer 5, só em questões seriam 50 minutos. Então aqui, tá, como eu já comentei a questão, o assunto, eu vou mais direto ao ponto nas questões. Very good? Qualquer dúvida, manda aí um comentário. Maravilha? Então, show de bola. Ó, o Sporofter ele já desenhou aqui, beleza? Então vamos lá. Serve como base aqui pra gente. A meiose ocorre em E, sendo denominada meiose gamética. Né? Já errou porque a meiose é espórica. Show? Agora, o gameto... E nem é em E, né? A meiose está aqui, originando, certo? O nosso queridíssimos esporos. Maravilhindo. B. A fecundação está representada em D. Né? Fecundação em D, esporo formando gametófito? Não. Né? Aqui a gente vai ter a diferenciação, é bastante mitose rolando solta, ok? Gametófito formou gameta, então A é fecundação, ok? Para formar o zigoto 2N, tá? Então fecundação está aqui, maravilhindo, show. E C de cuscuz, o processo representado em A forma a célula diploide, pô, fecundação, N com N, esse cara é diploide. Maravilha? Então, deu C de cuscuz. Mas vamos ver as outras porque estão erradas. As células de reprodução sexuadas são formadas a partir do processo representado em C. Ok? Então, em C, cadê C? Meiose. Tá? Então, ele botou assim, as células de reprodução sexuada é gameta. Né? Então, não é em C. Show de bola. Em embriófitas, a fase B, ok? Ocorre distante do gametófito. Não, nada disso. Lembra que a ideia da briófita, a gente vai falar bastante na reprodução, ó, né? A gente tem basicamente isso aqui, ó. Então, ele falou B, né? A fase B do esporófito. Lembra que na parte superior, né? Se a gente der um zoom 3D aqui, ó, a gente vai ver o arquegônio, a oosfera sendo fecundada e formando aqui, ó, né, o esporófito. Beleza? Tranquilo? Mas a gente vai falar melhor disso um pouquinho mais para frente. Então também não tá legal de qualquer maneira. Próxima questão, que é assim, filho, é questão pra caceta. Né? Não tem chororô, não tem, pô, né, muito carinho, a gente arrebenta mesmo. Então vamos lá. O ERG 2015, as principais etapas do ciclo de vida de um vegetal encontrados nos dias de hoje estão representados no esquema a seguir. Nele, as letras A, B e C correspondem aos tipos de divisão celulares que ocorrem durante o desenvolvimento desse vegetal. Então tá o esporófito aqui, mais uma vez, lindão. Né? Então, B. Qual é o processo de divisão que ele está caracterizando aqui, gente? Né? Então, aqui com certeza absoluta, formando esporos, é a nossa queridíssima meiose. Lindo. Show? Né? Gametófito origina gameta por mitose. Maravilha. E depois que você tem um embrião, gente, para formar o esporófito, que é a fase predominante aí, com certeza mais mitose. Maravilha. Show de bola. Então vamos lá. Sabendo que a fase dominante do seu ciclo de vida é o gametófito, opa! Fase dominante de vida, gametófito, só pode ser quem? Aqui, a nossa queridíssima briófita. Então, está falando de briófita, só para encaminhar o nosso pensamento.
Identifique o tipo de ambiente em que frequentemente é encontrado esse vegetal, justificando sua resposta. Galera, quando a gente vê a nossa queridíssima briófita, mais uma vez desenhando aqui lindamente, ó. Oh, beleza. Né? Esse é o musguinho. Oh, musguinho, coisa fofa. Lembra que tudo aqui parece, mas não é, tá? Porque lembra o seguinte, esse cara é o gametófito, é a fase predominante, tá? Esse cara é o gametófito e o gametófito a gente já combinou que é N. Então esse cara, todas as células aqui são haploides, gente. Então você não pode achar que aqui caracteriza, né, tecidos e órgãos verdadeiros, ok? Então parece folha verdinha, né, a gente chama de filoide. Parece um caulezinho que tem aqui, ó, esse rabisquinho, a gente chama de cauloide. Beleza? Parece raiz, rizóide. Então tudo aqui, galera, parece, mas não é. Beleza? Porque tudo é N. Então lembra que esses caras, eles não possuem tecidos, muito menos órgãos. Maravilha? Então a gente tem uma dependência enorme num processo de difusão, passagem de substâncias entre células. Beleza? Só que aí fica uma dependência grande para quem? Para a queridíssima água. Ok? E lembrem que não tem, né? Então, exatamente por não ter o vaso condutor. E lembra que a gente vai falar, ó, principalmente no gametófito masculino, tá? No slide anterior eu fiz o feminino, mas no masculino existe uma estrutura aqui também, ó, que eu dei um zoom 3D aqui, ó, na região apical aqui do gametófito masculino, que a gente chama de anterídeo, tá? E o anterídeo, ele origina os anterozoides. Ah, Vitão, anterozoide, espermatozoide, meio parecido o nome, no sentido de que também nada, flagelado e nada, ok? E ele nada até o gameta feminino, beleza? Então a gente falou na anterior, né? A gente fez lá o arquegônio, o osfera e tudo mais, então ele tem que nadar. Então fica aqui um papo bem legal que eu já vou deixar até um gancho para uma próxima questão. Quando a gente for falar de dependência de água, na briófita é maior porque você depende de água, tanto para difusão quanto para reprodução. Nas pteridófitas, a gente ainda fala de nadar dos anterozoides. Então a gente vai tender a encontrar as pteridófitas em locais minimamente úmidos, ok? Para o nadar dos anterozoides. Beleza? Então a conquista do ambiente terrestre posterior às pteridófitas, que no caso vai ser com as gimnospermas, e eu vou daqui a pouco falar da estrutura. Show? Então vamos lá. Identifica o tipo de ambiente que frequentemente é encontrado. Então a gente falou aí, né, do ambiente úmido, falamos aí da difusão, nadar dos anterozoides, e indica também a letra correspondente ao tipo de divisão celular desse vegetal, na qual ocorre a meiose. Então meiose já estava aqui bonitão, B justificando sua resposta. Meiose é espórica, origina esporos, né? N a partir de células 2N do esporófito. Beleza? Tranquilo aí, gente? Ó, com um resumão, matamos já a questão objetiva, discursiva. Um espetáculo. Beleza? E aí a gente parte para os grupos vegetais. Um esqueminha aí, galera, ó. Lembra aí do meu perfil, o Quibio Vestibular. Aparecem lá no Instagram também, tem muito resuminho. Beleza? Tem muito esqueminha. Apareçam lá, sejam bem-vindos. Bom, a gente está falando aqui da evolução das plantas, correto? Vamos dar uma apanhada aqui. Galera, tem muitas denominações, muitas denominações. Eu vou chamar a atenção para as mais importantes, tá? E o Enem tem se demonstrado, né, um cara que curte, né, bastante o ciclo, a evolução das plantas. Então o que acontece? A gente tem aqui a briófita, bonitinha, coisa fofa. Vai ter aqui os musgos, ok? Os principais, né, exemplares. Eu sempre brinco com meus alunos, né, cara? Se você lembrar de musgo para briófita, pô, tá de parabéns. Beleza? Se você lembrar de pteridófita, né, lembrar só da samambaia, pô, beleza. Gimnosperma, lembra dois, pinheiro e araucária. E angiosperma, pelo amor de Deus, tem que lembrar demais, né? Isso aqui é mais importante. Mas pense aí, né, no fruto que você come, na grama, cactos, beleza? Tem mais exemplares aí. Então, gente, vão no trivial e depois vocês vão, né, acrescentando
né, alguns conteúdos, tá? Então, quando a gente fala de briófitas, lembra que ela é a única avascular. Por que ela é avascular, Vitão? Porque ela é a única também que a fase dominante, ó, é a fase gametofítica, fase N. Beleza? Então, parece folha, mas não é, parece caule, mas não é, parece raiz, mas não é. Beleza? E aí a gente tem a haste, né, um capsídiozinho aqui, ó, que vai, a cápsulazinha que vai dar origem, né, aos esporos, beleza? Mas fiquem tranquilos que eu vou falar de reprodução num próximo vídeo, tá? Para vocês ficarem tranquilos. Agora, quando a gente fala de pteridófitas, opa, pteridófita já tem tecidos, ok? Só que a gente destaca muito o tecido de condução, porque a gente fala do início da conquista do ambiente terrestre, beleza? Mas para a gente não perder o gancho, quem define, tá? Quem define a conquista do ambiente terrestre é o tubo polínico, ok? Então aqui, ó, é conquista, deixa eu escrever, né? Conquista definitiva do ambiente terrestre. Porque a gente resolve o papo do nadar dos anterosóides, tá? Esse é o grande lance. Essa é a grande jogada. Maravilha? Então, beleza. Então, o tubo polínico é quem vai conduzir os gametas masculinos até o feminino. Pô, acabou esse papo de nadar. Beleza? Agora, quando você olha para a samambaia, foi o que eu falei. Sua avó tá batendo um papo com a samambaia lá, pô, amarradona, tava conversando com o esporófito. Agora a gente tem de fato o quê? Raiz. Agora a gente tem um caule. E agora a gente tem folha, ok? Então, se a gente tem tecidos, a gente tem órgãos também. Beleza? A gente vai falar muito desses órgãos como órgãos vegetativos. O que significa o termo vegetativo? Que é essencial à vida, certo? Então, raiz, caule e folha são os órgãos vegetativos das plantas. A gente vai dividir vegetativos e reprodutivos, que aí vai entrar na jogada semente, flor e nosso queridíssimo, né, fruto. Beleza? Maravilha. Bom, então vamos lá. Essa galera que tem tecido de condução, ó, a gente usa o termo traqueófitas. Maravilha. Tá? Para a questão do aparelho reprodutor não visível, ó, dificilmente vai cair criptógamas. Tá? Eu ficaria mais ligado aqui, ó, na nossa queridíssima fanerógama. Ok? Com certeza muito mais famosa esse termo. Ok? Muito mais famoso. Show! E agora, repare que a gente também começa, ó, os espermatófitos. Opa, galera com semente. Semente importantíssima aí, né, no processo de proteção do embrião, nutrição e também, cara, na dispersão das plantas. Beleza? Ainda vão ter detalhes que potencializam esses fenômenos, mas vamos com calma, tá? Na gimnosperma, o que a gente tem que destacar? Além do tubo polínico, a gente já comentou, ok? Tem o surgimento da semente, que a gente acabou de falar, né? E suas respectivas funções, né? Nutre o embrião, protege esse cara, ok? E lembre que a gente já tem algumas sementes que são comestíveis, ok? Então isso ajuda bastante na dispersão, já que um animal pode comer, né? A gente pode pensar aí, as gimnospermas ainda estão muito relacionadas ao vento, ok? As sementes, né? Elas têm algumas sementes que são aladas. O que é uma semente alada, Vitão? Tem, ó, como se fosse uma espécie de, né, um bombonzinho aqui, né? Mas na verdade elas têm asas, ok? Então o vento bate, diminui a densidade, ajuda aqui, ó, né, no voo dessas sementes, beleza? Então a gente relaciona tudo ainda a gimnosperma aos ventos, mas já tem alguns animais que comem, ok? Então lembra que nas gimnospermas, né, eu brinquei lá no início falando de Gobel, né, do Papai Noel, vocês colocam lá o que chamamos de estróbilo,
né, o estróbilo nas gimnospermas é, entre aspas, né, a flor sem atrativos. Pois é. Como assim, Vitão? Você já tem um aparelho reprodutor que você consegue ver, ele é visível, mas ele é seco, sem graça, sem cheiro, beleza? Diferentemente do que rola nas angiospermas, né? Na angiosperma você tem aquela planta bonitona, meu irmão, colorida, cheirosa, cheia de néctar para os animais, beleza? Então essa jogada ela é essencial no entendimento da evolução, beleza? Que é a questão da flor. Maravilha? Então, flor nas angiospermas, ok? É o ponto crucial para exatamente o que? Né? A ideia da variabilidade genética. Né? Lembra a brincadeira, né? Porque o cara perguntou vantagem, você responde variabilidade genética, não é isso? É brincadeira? Bom, enfim. Qual é a ideia da flor, galera? A flor, ela de fato tem uma relação muito grande com a questão dos animais, né? A gente vai falar muito das abelhinhas, dos insetos, dos pássaros, ok? Essa galera aqui, dos morcegos, essa galera que participa no processo de polinização das plantas. Cara, eu não vou nem entrar nesse detalhe agora, porque, pô, é um tema que caiu já muitas vezes no Enem, galera. E a gente vai ter um vídeo só para reprodução, como eu falei, com ênfase na reprodução das angiospermas. Beleza? Então, os animais, cara, eles são essenciais, tá, para garantir uma reprodução cruzada. Certo? E aí, naturalmente, eu estou relacionando o quê? Né, variabilidade genética. Show? Cuidado, muito cuidado, ficou alerta aí para vocês. O fruto, ok? Ele está relacionado principalmente à proteção da semente. O que aconteceu que alguns frutos, né, alguns não, né, muitos frutos nas angiospermas, ok? Eles, meu irmão, inclinaram a adaptação deles para a alimentação dos animais. Então faz aquela polpa gostosona que os animais acabam comendo. E, meu irmão, bate, né, se for um pássaro, bate asa, voa, dá um cagalhão lá longe e ele leva a semente. Então ele atua também de maneira muito eficiente na dispersão, que pode caracterizar também a variabilidade genética. Mas tome cuidado com isso, tá? Você não pode atribuir a função primária do fruto à variabilidade genética, porque na verdade a reprodução ela ocorreu anteriormente, na formação, né, no encontro dos gametos e tudo mais. Então quem faz isso é a flor, né, principalmente com a inclusão dos animais na reprodução. Consequência da reprodução, o fruto. E aí você pensa na dispersão, que auxilia também na variabilidade genética, já que você está espalhando esses caras num território e naturalmente você aproxima plantas aí que podem ter vindo, né, de cruzamentos distintos. Beleza? Mas tomem cuidado com isso. E pelo amor de Deus, nem todo fruto você come. Beleza? Nem todo fruto você come. Ninguém come aí o carrapicho, filho, que é o fruto da grama. Lembra do dente de leão, aquele que você sopra, voa, pô, o negócio fica um espetáculo, bota contra, né, a luz, tira a foto no Instagram, ganha trocentos likes. Beleza? Aquela coisa linda, tá? O coco se adaptou, né, na flutuação. Ele é o fruto, né, do coqueiro e ele flutua na água. Show? Então, assim, tem N formas de dispersão, não somente a questão comestível. Só que a gente vai ter que falar mais de angiospermas num outro momento. Aí a gente vai ter que classificar monocotiledôneas, eudicotiledôneas e por aí vai. Very good? Tranquilo? Cara, já deu para matar aqui o principal. Vamos cair dentro agora de mais algumas questõezinhas. Beleza? Vamos lá. Começar aqui com o Enem 2019, questão polêmica, questão, pô, teve professor aí, pô, gritando, tem que anular, tá errado o gabarito. Calma, filho, vamos lá, calma, rapaz. Né? Durante sua evolução, as plantas apresentam grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características são indicadas por números. Então ele me deu aqui, ó, 1, embrião protegido do gametófito. 2, tecidos condutores verdadeiros.
3, né, formação de tubo polínico. 4, polinização pelo vento. 5, produção de frutos. Aí o maluco leu aqui, né, hepático antócero, já começou a dar tremelique, né? Não, calma, filho. Né? Vamos lá que isso não vai mudar muita coisa aqui na questão. Agora, olha o que ele pediu. Aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre. Ai, ai, ai. Né? Galera, como eu falei, o tecido de condução ele ajuda, mas a gente ainda fica muito dependente nas pteridófitas da água para a reprodução. Então a característica de fato é a formação do tubo polínico 3C de cuscuz. Beleza? Então tome cuidado com isso. Maravilha? Bom, beleza. Enem, segunda aplicação 2010. Questão, mas estava nascendo essa época. Os frutos são exclusivos das angiospermas. E a dispersão das sementes dessa planta é muito importante para garantir seu sucesso reprodutivo, pois permite a conquista de novos territórios. Bom, falou de fruto, falou principalmente da dispersão. Ó. Ele continua. A dispersão é favorecida por certas características dos frutos. Cores fortes, vibrantes, gosto e odor agradáveis, polpa suculenta. E das sementes, né? Exemplo, presença de ganchos e outras estruturas fixadoras que se aderem a penas e pelos de animais. Tamanhos reduzidos, leveza, presença de expansões semelhantes a asas. Nas matas brasileiras, os animais da fauna silvestre têm uma importante contribuição à dispersão de sementes e, portanto, à manutenção da diversidade da flora. Então, eu quero ver falando de fruto pra caceta. Mas vamos lá. Das características de frutos e sementes apresentadas, quais estão diretamente associadas a um mecanismo de atração de aves e mamíferos? Vamos lá. A. Ganchos que permitem a adesão aos pelos e penas. B. Expansões semelhantes a asas que favorecem a flutuação. C. Estruturas fixadoras que se aderem a asas das aves. D. Frutos com polpa suculenta que fornecem energia aos dispersores. E D. Leveza e tamanho reduzido das sementes que favorecem a flutuação. Então tem que ter cuidado, gente. Esse é o tipo de questão. Eu fiz, né, a leitura de todas anteriormente para vocês perceberem que em vários aqui tem questões que estão corretas, beleza? Então você tem muitas alternativas que, cara, as alternativas não estão erradas, tá? Esse é o grande lance do Enem que vocês precisam, tá, ter muito cuidado mesmo, tá? Então, galera, bom, como ele pediu, aí a gente vai agora, né, ao ponto da questão, né? Ele fala, ó, características de frutos e sementes que estão diretamente associadas ao mecanismo de atração de aves e mamíferos. Então tem que combinar os dois, galera. Tá? Então repare que na D ele fala, ó, frutos com polpa suculenta que fornecem energia aos dispersores. Né? Então essa aqui está mais adequada. Tá? Agora, ganchos que permitem adesão aos pelos e penas. Cara, né, você até pode pensar, mas isso aqui vai estar restrito a um grupo, certo? Pequeno de plantas, né? Bem menor do que a ideia dos frutos, ok? Então aqui ele pediu diretamente associado a esses mecanismos, né? Expansão semelhante a asas, aí você foi mais direto, a gente foi direto mais à questão do vento, né? Estruturas fixadoras que se aderem às asas das aves, aí ele foi exclusivo às aves, né? E leveza e tamanho reduzido das sementes que favorece flutuação, né? Não é também a questão dos animais. Show? Então ficou letra D essa. FUVEST, galera, ó, FUVEST. Considere 3 espécies de plantas, X, Y e Z, e suas características. A planta X não possui flor, mas é polinizada pelo vento. Além disso, não possui frutos, mas suas sementes são dispersas por aves. Aí, galera, tá falando que quem é que tem semente, mas não tem fruto? Gimnosperma, né? Dá para imaginar que X é gímeno,
Beleza. Né? A planta Y não possui flores, nem sementes, nem frutos. Tem porcaria nenhuma Y, tá? Mas, bom, a gente poderia pensar em quem? Em princípio, Pteridófita ou Briófita, né? Ele não falou nada, tá? Planta Z possui flores e é polinizada por aves. Além disso, possui frutos. Então, isso aqui é anjo. Beleza? Então, vamos lá. Gímeno, né? Pteridófita e anjo. Né? As duas aqui ficou gimnosperma e anjo e pteridófita. Então, realmente ficou B de birigui. Beleza? Tranquilo? Mole, né? Então, galera, aí, ó, fizemos algumas questões, fizemos Enem, FUVEST, UERJ discursiva, fizemos uma cacetada de questão. E é isso, gente. Não tem para onde correr, não tem por que inventar moda. Então, os vídeos aqui são todos feitos com o intuito de resolução de questão. Maravilha? Deem aquela força, mandem comentários se gostou. Se não gostou, mandem também. Falem por que não gostou, beleza? E é isso. Vamos junto nessa caminhada aí. Eu sei que quanto que é complicado, quanto é difícil, né? Principalmente assuntos que, cara, eu sou totalmente contra estarem aí presentes para vocês, né? Pelo menos, né? Esse iniciozinho eu acho que é importante ainda vocês terem noção, né, dos grupos vegetais, mas a gente vai ter que cair ainda em histologia vegetal, hormônios vegetais, aí eu acho que já perde um pouco o sentido da vida, mas enfim, não adianta ficar lamentando, né, ficar questionando, por que que isso cai para... Bom, meu filho, vamos lá, vamos cair dentro, vamos com tudo, estou aqui para ajudar vocês, e é isso. Vamos embora, abraço!